Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um culto infantil da Igreja Batista de Cachoeirinha. Domingo passado, nós tivemos uma programação diferente, uma programação especial, que foi em homenagem ao Dia das Mães. Nesse domingo, nós retomaremos as nossas atividades normais. Hoje, a tia Shirley vai estar dando prosseguimento à história de Abraão, mais conhecido como o pai da fé, amigo de Deus. E para iniciarmos, vamos ler um texto da Bíblia que se encontra em Gênesis, capítulo 22, versículo 18, e diz o seguinte: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Oremos. Senhor Deus, cuida dos missionários, cuida das crianças que estão vendo o culto infantil, cuida das pessoas que não estão vendo também o culto infantil, cuide das pessoas que estão doentes de corona, faça que essa corona acabe logo, abençoe as pessoas que estão nos presídios, abençoe as crianças que estão no orfanato que tenham pais e mães, abençoe as viúvas, abençoe os pobres também, abençoe todas as pessoas do mundo. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é bom com a gente. Perdoe os pecados de cada criança que está vendo o culto infantil e também de todas as pessoas do mundo. Em nome de Jesus, amém.
fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, para homens. Colossenses 33. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Duas vezes duas, 4. 2 vezes 5, 10. 10. Tá estudando, Hugo? Tô estudando, Tia Glau. Tá estudando pra prova, é? Vou ter prova de matemática. Vai ser mó difícil. É de multiplicar. Acho que pode ser difícil, mas não é assim tão difícil. Se estudar vai dar tudo certo. Puxa, dá trabalhão, hein, Tia Glau? Dá um trabalhão mesmo. Eu acho que prova de matemática é a prova mais difícil que tem. Hugo, tu acha mesmo? Mas tu ainda vai ter muita prova difícil nessa vida. Não creio. Creia, meu querido, você ainda vai ter mais provas difíceis. Mas sabe, você me lembrou aqui que tem prova que é mais difícil que essa prova de matemática que você vai fazer. Quero fazer não. Ah, mas não é assim de querer. Às vezes a prova aparece e a gente tem que fazer, Hugo. Puxa, ai, só de pensar me dá um frio na barriga. Hugo, mas tem prova assim. Mas tem uma prova que é muito, muito, muito difícil. Oxe, de que é, Tia Glau? É de português? Português eu sei. Calma, Hugo, não é português. Filosofia. Filosofia eu não sei. Filosofia é só lá no ensino médio. Eu ainda tô no fundamental. Hugo, não é também de filosofia. Hugo, de filosofia pode ser difícil, mas não é não. É uma prova... Qual é, Tia Glau? Calma, Hugo, vou te falar. É a prova de fé. Tem isso, Tem isso, Hugo, prova de fé. Uau! Será que eu passava, Tia Glau, numa prova de fé? Eu acho que sim, né? Você acredita em Deus? Eu creio em Deus. Você tem fé em Jesus Cristo como seu Salvador? Eu tenho fé em Jesus Cristo. Ele é o Salvador do mundo todo. Hugo, mas tem uma pessoa que passou por uma prova de fé que, olha, essa foi a maior prova, assim, uma prova muito difícil, sabia? Tia Glau? Quer ouvir a história? Eu quero! Tia Shirley, solta a lição! Quero ver a prova de fé! Olá, crianças, bom dia. Mais uma lição bíblica. E hoje nós iremos falar de dois homens comprometidos, dois homens tementes a Deus, que é Abraão e Ló. Abraão e Ló viveram muito tempo juntos e foram abençoados por Deus grandemente. E por serem abençoados, eles
tiveram muitas coisas, muitas cabras, muitos bois, muitas riquezas. E chegou um determinado tempo da vida deles que eles precisaram se separar. E Ló foi para um local e Abraão para outro. O local onde Ló foi chamava-se Sodoma. Sodoma era uma cidade onde as pessoas não respeitavam-se uns aos outros e não acreditavam em Deus. Eles não temiam a Deus. E Ló com sua família sim. E todas as coisas que nós fazemos, elas chegam até o Senhor. O Senhor vê e ouve todas as coisas. E o Senhor decidiu eliminar não só Sodoma, mas como Gomorra. Eram 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Abraão tentou interceder com o Senhor para que ele não destruísse essa cidade, porque lá poderiam ter pessoas boas, para que elas não viessem a perecer com as pessoas ruins. E ele intercedeu, ele comentou, ele argumentou, e o Senhor foi 10, 5. Diante de tudo isso, o Senhor mandou os anjos e retiraram de lá apenas Ló e sua família, esposa e 2 filhas. E apressaram-se, porque o Senhor, ele iria destruir naquele dia a cidade. E apressou-se, tirou Ló e sua esposa e 2 filhas, mas tinha uma observação a ser feita diante de tudo que iria acontecer. Eles iam sair rapidamente da cidade de Sodoma, mas eles não poderiam olhar para trás. Diante disso, a mulher de Ló, ela não se conteve. Ela teve que olhar para trás. Ela teve a curiosidade em desobedecer. Porque o Senhor havia dito para não fazer. E ela fez. Sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela se transformou numa estátua de sal pela sua desobediência. Lembram de Abraão, que foi comentado? Abraão, homem temente a Deus, tinha como esposa Sara, os quais já estavam juntos há muito tempo, há muitos anos mesmo, e eles não tinham filhos. E o desejo no coração de Abraão e Sara era terem um filho. E o tempo se passou, e eles não conseguiam alcançar essa bênção. Mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor vê todas as coisas e faz as coisas no tempo certo. E esse tempo chega para cada um de nós. E assim chegou para Abraão e Sara. Sim, esse dia chegou, mas chegou de uma forma muito diferente. O Senhor foi até Abraão e conversou com ele. Chegando lá aonde Abraão estava, o Senhor lhe perguntou: onde está Sara, sua esposa? E Abraão, temente, respeitador, disse: Sara está na tenda. E os anjos do Senhor disseram o seguinte para Abraão: olha só, vejam só. Abraão orou, Sara orou e a resposta veio. O Senhor disse a Abraão que em 1 ano ele voltaria e iria conceder essa bênção a Abraão. Iria dar-lhe um filho. Aquele filho que tanto ele orou, que tanto ele pediu e soube esperar. E no tempo de Deus foi realizado essa bênção na vida de Abraão e Sara. Sim, mas Sara estava ouvindo atrás da tenda a conversa que ele estava tendo. E quando ela ouviu que na promessa que o Senhor havia dito para Abraão era que ela iria conceber um filho, ela riu. Ela riu porque ela já era velha, ela já tinha muita idade. Abraão naquela época tinha 90 anos
e Sara 80. Porque daqui a um ano que que o filho deles iria nascer, que eu já dei até o nome do filho deles para vocês, eles vão estar com 100 e com 90 anos. Abraão com 100 e Sara com 90 anos. Então ela riu, porque ela achava que isso era impossível. Nós sabemos que as pessoas com muita idade já têm netos, bisnetos, mas Sara iria dar à luz a um filho. E assim, um ano se passou e na sua velhice, Abraão e Sara tiveram um filho. O Senhor visitou a Sara e cumpriu com sua promessa, a promessa que ele havia feito a Abraão. Um ano se passou e nasceu o filho da promessa, Isaque, o qual trouxe muita alegria no coração de Sara e Abraão. E ao filho que foi concebido por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. O tempo passou. Isaque já era um rapazinho. E então aconteceu algo que nunca havia passado na mente de Abraão e Sara. Abraão recebeu novamente a visita do Senhor. E ele ouviu: Abraão, Abraão! Como ele era muito temente ao Senhor, ele disse: eis-me aqui. E o Senhor disse a ele: te colocarei à prova. Pegue o seu filho, o seu único filho, o seu filho amado, Isaque, e levarás para que ele seja sacrificado. Leva o menino e eu te mostrarei o lugar. Imagine o que não deve ter passado no coração de Abraão nesse momento. No dia seguinte, em obediência ao Senhor, ao que ele tinha dito a Abraão, ele levantou bem cedo, selou seu jumento, pegou 2 servos e o seu filho Isaque. Cortou lenha, madeira, cortou e seguiu o caminho. Abraão sabia o que ele tinha que fazer, porque o Senhor assim havia dito, e a viagem seguiu. No 3º dia de viagem, Abraão ergueu os olhos e viu o local que o Senhor havia designado para que ele levasse o menino. Abraão ordenou aos seus servos que ficassem lá junto com o jumento, que ele iria seguir viagem só ele e o filho, Isaque. Então ele pegou a madeira, colocou nas costas de Isaque, pegou o fogo e o facão, a faca, e seguiu para o local aonde o Senhor havia determinado. No caminho, Isaque, o pai Abraão, e o seguindo. E o menino perguntou: nós temos a lenha, temos o fogo, temos o facão, e aonde está o carneiro para o sacrifício, para o holocausto? Abraão respondeu ao filho: o Senhor proverá. E chegando no local, Abraão construiu um altar, colocando pedras. Depois ele colocou a madeira, que era a lenha que ele levou cortada, amarrou Isaque, colocando o seu filho Isaque sobre a lenha. Ele pegou o facão. Quando ele ia sacrificar o seu filho, do céu ele ouve uma voz. E essa voz dizia: Abraão, Abraão, não faça isso. Você provou que você teme a Deus. Ele acreditou, ele confiou no Senhor. E olhando para trás, Abraão viu um carneiro que estava amarrado pelos chifres em uns arbustos, uns galhos. E ele pegou o carneiro e o sacrificou, ofereceu ao Senhor o holocausto. Abraão deu o nome àquele local, àquele lugar, de o Senhor proverá. Abraão pegou seu filho, seguiu o caminho de volta,
foi para a cidade de Beceba e lá ele fez moradia. Entendamos que por uma grande desobediência o Senhor destruiu 2 cidades. E por obediência o Senhor cumpriu com a promessa que havia feito a Abraão. Sejamos obedientes. Isso agrada ao Senhor. Verdadeiro ou falso? Atenção, crianças, para a primeira afirmação. A mulher de Ló foi transformada em uma estátua de açúcar. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? É falsa. Segunda afirmação, crianças. As cidades destruídas foram Sodoma e Gomorra. Verdadeira ou falsa? É verdadeira. Terceira afirmação, crianças. Isaac era filho de Abraão e Ruth. Verdadeira ou falsa? É falsa. Quarta afirmação, crianças. Abraão levou 4 servos para sacrificar Isaac. Verdadeira ou falsa? É falsa. Quinta afirmação, crianças. Abraão amarrou a lenha em um jumento. Verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira, crianças. Sexta e última. Abraão sacrificou Isaac, pois não tinha nenhum animal. Verdadeira ou falsa? É falsa. Até o próximo domingo, crianças. Tchau.